tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Peguem comigo o livro do profeta Jonas. Para facilitar, na Bíblia, 1244. 1244. Livro do profeta Jonas. 1244. Em primeiro lugar, eu preciso dizer a vocês que o livro de Jonas é uma grande parábola. Assim como Jesus teve as suas parábolas, o livro de Jonas é uma grande parábola. E assim como as parábolas de Jesus tinham um grande ensinamento, igualmente, o livro de Jonas, sendo uma grande parábola, ele tem um grande ensinamento. Vamos começar. A palavra de Deus foi dirigida a Jonas, filho de Amitai, nestes termos: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, profere contra ela os seus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis, para fugir do Senhor. Eu nem vou continuar a leitura, porque o restante você sabe. O restante você sabe. Jonas então vai para Jope, lá consegue um navio, toma esse navio para fugir do Senhor. Você sabe todo o desastre que aconteceu para aquela tripulação por causa de Jonas. Jonas é jogado no mar. Claro, é uma parábola, uma grande parábola. É engolido por aquele peixe, depois é devolvido pelo peixe. Quando Jonas se arrepende, aí está no capítulo 2, aquele hino que Jonas cantou ao Senhor. Quando Jonas, arrependido, resolveu seguir as indicações do Senhor, então ele é devolvido, o peixe o devolve à terra, e nós chegamos ao capítulo 3. Retoma comigo, capítulo 3. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Jonas nestes termos. Leia comigo. Vai a Nínive, a grande cidade, e faze-lhe conhecer a mensagem que te ordenei. Vai a Nínive, a grande cidade, e faze-lhe conhecer a mensagem que te ordenei. Jonas pôs-se a caminho e foi a Nínive segundo a ordem do Senhor. Agora ele foi. Nínive era uma grande cidade diante de Deus. Veja que é a terceira vez que o livro de Jonas diz que Nínive era uma grande cidade. E agora diz que era uma grande cidade diante de Deus. Também Deus via Nínive como uma cidade grande e por isso muito necessitada. Havia ali muitos filhos de Deus necessitados e daí o interesse de Deus por Nínive. Embora Nínive fosse Nínive, deixa eu explicar um pouco. Nínive era uma cidade portuária, de muita riqueza, de muito comércio. E por ter muita riqueza, muito comércio, muito dinheiro, muita depravação. Muita depravação. Como foi dito lá no começo, levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Meus irmãos, em duas outras ocasiões, a Bíblia diz que a iniquidade do povo chegou até a presença de Deus. Você lembra? Uma delas é
no dilúvio, quando Deus diz que a iniquidade dos homens cresceu tanto que chegou à sua presença e ele não podia mais aguentar aquela situação. A segunda vez que fala sobre isso é a respeito de Sodoma e Gomorra. E Deus falou justamente a Abraão, seu amigo, que ele não podia aguentar mais a iniquidade, porque o clamor da iniquidade que havia em Sodoma e Gomorra tinha chegado até os ouvidos dele. Até interessante, é isso que os anjos dizem, aqueles 3 anjos que aparecem a Abraão e conversam com ele, e que dão a notícia de que Sara vai ter um filho. É isso que os anjos dizem, que eles estavam sendo enviados a Sodoma e Gomorra, porque Deus queria ver se aquilo que se dizia a respeito de Sodoma e Gomorra era verdade, porque a iniquidade daquelas cidades chegou até os ouvidos de Deus. E agora é uma terceira vez que está se dizendo que a iniquidade daquele povo de Nínive chegou até Deus. Nínive era uma grande cidade, também aos olhos de Deus. E porque ali havia filhos seus, Deus queria salvar os seus filhos. E por causa dos seus filhos, estava enviando Jonas. Continuando o versículo 3, na virada da página. Eram precisos 3 dias para a percorrer. Jonas foi pela cidade durante todo o dia, pregando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Veja, a pregação de Jonas era uma pregação, diríamos, castigatória. Era uma pregação de destruição. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E Deus é que tinha colocado no coração dele esta pregação. Claro, não foi só isso que ele pregou. Ele pregou, o tema era este. O fundamental, a essência da pregação de Jonas em Nínive era esta. Se Nínive não se arrependesse, se Nínive não mudasse de vida, se Nínive não se voltasse para Deus, daqui a 40 dias, ela seria destruída. Versículo 5, leia comigo. Os ninivitas creram nessa mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de sacos, desde o maior até o menor. Gente, o impossível aconteceu. Aquela cidade depravada, claro, estamos dentro de uma parábola, é uma grande parábola. O livro de Jonas não é um livro histórico, é um livro parabólico. Claro, é um livro de Deus, inspirado por Deus, de um grande ensinamento, só que não é um livro histórico, como é o livro do Êxodo, como é principalmente o livro dos reis, o livro das crônicas. Mas dentro dessa parábola que Deus está ensinando, aconteceu um fato muito importante. O impossível acontecer. Os ninivitas acreditaram nesta mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo de sacos desde o maior até o menor, porque vestir-se de saco naquela época era o sinal da penitência. A pessoa deixava as suas roupas, deixava a riqueza das suas roupas e vestia-se de saco, quer dizer, abraçava a pobreza, abraçava a humilhação. Continua lendo comigo. 6. A notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou um manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Gente, até o rei de Nínive, ouvindo a notícia, ele mesmo levantou-se do seu trono, tirou um manto, cobriu-se de saco, levantou-se sobre a cinza. O que é que Deus está ensinando? Deus está ensinando que o impossível acontece quando os servos de Deus, enviados pelo Senhor, mandados pelo Senhor, fazem aquilo que o Senhor manda fazer. Quando os servos do Senhor não fazem aquilo que o Senhor manda fazer, tudo dá errado. Mas quando os servos do Senhor, no caso Jonas, faz o que o Senhor mandou, embora parecesse um absurdo, embora parecesse impossível, aliás, era impossível humanamente aquele povo depravado converter-se, aconteceu. E não somente o rei abalou-se, o rei saiu do trono, o rei deixou o seu manto, o próprio rei vestiu-se de saco, quer dizer, tomou as vestes de humilhação, de penitência. E mais ainda, leia comigo o versículo 7.
Em seguida, foi publicado pela cidade, por ordem do rei e dos príncipes, esse decreto: fica proibido aos homens, aos animais, tanto do gado maior como do menor, comer o que quer que seja, assim como pastar ou beber. Homens e animais se cobrirão de sacos. Todos clamem a Deus em alta voz. Leia bem forte: deixe cada um o seu mau caminho e converta-se da violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus se arrependerá e acalmará o ardor de sua cólera e deixará de nos perder. Veja bem, todos clamem a Deus em alta voz. Deixe cada um o seu mau caminho. Gente, um decreto do rei e dos príncipes, não é isso que está escrito aqui? Um decreto do rei e dos príncipes. E que decreto impressionante. Deixe cada qual o seu mau caminho e converta-se da violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus se arrependerá e acalmará o ardor de sua cólera e deixará de nos perder. O impossível aconteceu. Até um decreto foi emanado para publicar a penitência e a conversão. Versículo 10. Todos, diante de uma tal atitude, vendo como renunciavam aos seus maus caminhos, Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer-lhes, e não o executou. Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer-lhes e não o executou. Quer dizer, o impossível aconteceu. Verdade que, depois disso, capítulo 4, Jonas fica assim enraivecido. Porque onde é que foi parar a cara dele, né? Ele foi e pregou que Nínive ia ser destruída e Deus tinha perdoado. Veja o capítulo 4, Jonas ficou profundamente indignado com isso. E muito irritado, dirigiu ao Senhor esta prece: ah, Senhor, era isso que eu dizia quando estava ainda na minha terra. É por isso que eu tentei esquivar-me, fugindo para Tarsis, porque sabia que sois um Deus clemente e misericordioso, de coração grande, de muita benignidade e compaixão pelos nossos males. Agora Senhor, toma a minha alma, porque é melhor para mim a morte que a vida. Chato, não? Profetinha chato, meu Deus do céu. Fez que nem criança que se joga no chão, né? Criança birrenta joga no chão. É melhor eu morrer do que eu viver e tal. Toma a minha alma. Como é que eu vou ficar com a minha, como é que vai estar a minha cara? Eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, um Deus misericordioso, de coração grande, de muita benignidade, de compaixão para os nossos males. O Senhor ia perdoar mesmo. Como é que eu fico agora? Onde é que fica a minha cara? Então, deixa eu morrer. Se jogou no chão, esperneou e tal. Profetinha chato toda a vida. Não só desobediente, mas rabugento, ranzinza, que nem criança. Até diria que profetinha criança. Que infantilidade de Jonas, meu Deus do céu, que infantilidade. Profetinha infantil. Somente que, embora os defeitos de Jonas são reais, o livro de Jonas não esconde os defeitos dele. Não esconde os defeitos dele. Apesar dos defeitos dele, quando ele fez aquilo que o Senhor mandou fazer, quando ele acolheu a palavra do Senhor e foi a Nínive, porque o carisma de Deus estava nele, porque o Espírito do Senhor estava nele, porque pela boca dele falava o Senhor. Quando ele percorreu Nínive e anunciou a palavra do Senhor, Nínive se converteu. A grande Nínive se converteu, a corrupta Nínive se converteu, a Nínive cuja iniquidade subiu até o céu, igual aconteceu em Sodoma e Gomorra, igual aconteceu lá nos tempos de Noé. Em Nínive, porque Jonas foi e pregou a palavra como Deus mandou, no poder do Espírito, Nínive se converteu. E Deus não teve que destruir Nínive como destruiu Sodoma e Gomorra. Deus não teve que destruir Nínive como destruiu o povo no tempo do dilúvio. Por quê? Porque Jonas fez a parte que cabia a ele.
Eu lhes dizia ontem e quero trazer hoje com grande força isto. A renovação carismática é o Jonas dos nossos tempos. É o corpo profético dos nossos tempos. Não tenho culpa nenhuma de ser com o meu nome e fico até atrapalhado do que é com o meu nome. Não estou puxando a brasa. Estou olhando unicamente o sentido da parábola. Irmãos, nós somos hoje um corpo profético. Um corpo profético cheio de defeitos. Somos. Eu até digo sem medo, um corpo profético infantil como Jonas. Chato como Jonas, rabugento como Jonas, rebelde como Jonas, indócil como Jonas, chatinho como Jonas, cheio de medo como Jonas, tudo isso. Mas é que está, quando esse corpo profético que somos nós, obedecemos o Senhor e vamos e enfrentamos e dizemos ao povo aquilo que o Senhor mandou dizer, porque o Espírito está em nós, porque o Espírito habita em nós e porque o Espírito fala em nós, através de nós, pelos nossos lábios, a obra de Deus acontece e o impossível acontece. Meus irmãos, nós temos a certeza que o restante dos pagãos vão entrar no reino de Deus. Eu tenho a certeza que o restante dos pagãos vão entrar no reino de Deus. Mas é preciso que nós, renovação, façamos esta obra. Quando eu digo renovação, eu não estou aqui nos colocando como um grupinho, não estou aqui nos colocando como um movimento na igreja. Não, eu não estou falando de um movimento na igreja. Eu estou falando disso que Deus está fazendo com o seu povo. Esse corpo profético é um povo que teve a graça e teve ao mesmo tempo a docilidade de abrir-se ao Espírito Santo, e porque recebeu o Espírito Santo como os apóstolos e discípulos receberam no início da igreja, porque hoje esse povo é cheio do Espírito Santo, esse povo é um povo profético. E quando esse povo, que somos nós, fazemos a parte que nos cabe, quando nós enfrentamos a grande cidade, que é impossível de converter-se, quando nós enfrentamos o Golias que se põe diante de nós, porque olhando realmente a nossa sociedade, olhe a nossa sociedade, olhe os nossos governantes, olhe os nossos políticos, olhe os nossos financistas, olhe os nossos homens de comércio, olhe os nossos homens de comunicação, olhe os nossos meios de comunicação, olhe as nossas cidades, olhe a violência das nossas cidades, olhe o crime das nossas cidades, olhe a depravação das nossas cidades, olhe a prostituição, o adultério das nossas cidades, olhe justamente toda essa violência, essa revolta da nossa sociedade, dos nossos próprios filhos, olhe a revolta no coração dos jovens, olhe a onda de droga, olhe a onda de prostituição, olhe a onda de bebida. Irmãos, é uma coisa terrível, é um gigante Golias enorme, e não somente enorme, forte, aterrador, destruidor, mas nós somos apenas um Davi. As nossas armas são armas inocentes, como Davi, que tinha uma funda. A funda é igual a um estilingue, só que o estilingue você pega assim, né? E a funda você pega por cima da cabeça e depois você lança, mas a funda é semelhante a um estilingue, até a forma de se fazer a funda é semelhante ao estilingue. O que Davi tinha era uma funda e umas pedrinhas escolhidas no rio. Mas as armas de Davi eram as armas do Espírito. Golias era a figura deste mundo, era a figura de Nínive, era a figura de Sodoma e Gomorra, era a figura do povo do tempo do dilúvio, que vinha inclusive como a nossa sociedade hoje, com o seu poder, com a sua comunicação, com tudo aquilo que ela tem, com a sua depravação, que vem sobre nós, zombando de nós, ridicularizando de nós, gozando na nossa cara e dizendo: mas é esse menininho que vem contra mim, é esse menininho que colocasse um guerreiro para me enfrentar. É isso que a sociedade hoje diz, é isso que o próprio inimigo diz a respeito de nós, renovação. Deus ia botar esses infantis diante de mim, essas crianças diante de mim. Deus está gozando da minha cara, e para dizer a verdade, está. Deus quer provar que a obra não é de homens, mas a obra é dele, mas que através de homens frágeis como nós, de Davi como nós, ele vai derrubar o gigante Golias.
pela graça de Deus, nós vamos vibrar no ar a nossa funda e vamos arremessar. Nem são precisos 5 pedras, uma só. E esta pedra vai acertar na fronte do gigante Golias e vai derrubá-lo. Irmãos, nós temos esta certeza, não é pela força, não é pela violência, mas é pelo meu espírito que se fará esta obra. Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo meu espírito que se fará esta obra. Eu guardo no coração essa certeza e quero transmitir-la a você, que o impossível vai acontecer nas nossas cidades. Olhe a sua cidade, olhe a situação da sua cidade, olhe inclusive a situação de igreja da sua cidade, olhe a situação das famílias da sua cidade, e peguemos em conjunto a situação das cidades da nossa região aqui. Irmãos, é de chorar, é de chorar. E não nos parece realmente uma coisa impossível a conversão disso tudo? Parece-nos impossível. Olhando as famílias, olhando os antros de droga, olhando aqueles pontos em que a juventude se encontra todos os fins de semana, olhando o adultério, olhando a prostituição, olhando a infidelidade nos casamentos, olhando os casamentos que se desmoronam, olhando a violência que existe também nas nossas cidades, olhando tudo isto, parece impossível, olhando a frieza de milhares de pessoas, olhando a fragilidade da igreja, às vezes até a impotência da igreja, até o cruzar dos braços de pessoas da igreja, de pessoas da hierarquia, nós ficamos aterrados e dizemos, não, meu Deus, não tem solução. E na verdade, em termos humanos, não tem solução. Como não tinha no caso do gigante Golias, em termos humanos não tem solução. O próprio rei Saul tremeu nas bases quando o gigante Golias veio para guerrear-se com um guerreiro dos judeus. Até ele ficou com medo. Irmãos, realmente, em termos humanos, é uma coisa impossível. É uma coisa impossível como converter Nínive. Mas aí está a grande certeza que o Senhor quer colocar nos nossos corações, porque o decreto não é de homens, o decreto é de Deus. Ele quer a conversão do seu povo nos nossos tempos. Eu digo mais, nós estamos no 6º dia, nós estamos na última hora, e nesta última hora o Senhor quer dar-nos a força do Espírito. O Senhor quer nos dar o poder do Espírito para que nós, como Jonas, façamos a obra de trazer para o Senhor aqueles que parece impossível converter. Você conhece muito bem aquela parábola de Jesus? Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, em que um pai de família plantou uma vinha. Eu tenho repetido muitas vezes nas minhas pregações que a vinha que produz uva é o tipo da colheita que se perde muito facilmente. Uva não se pode colher antes do tempo. Uva não é que nem banana. Banana a gente colhe verde ainda e depois amadurece na estufa. Uva não dá para ser assim. E o pior é que a uva não pode ser colhida depois do tempo. Passou o tempo, perdeu. Você sabe, né? A uva já começa a desligar-se do cacho, né? E cai toda. Quando você vai na feira e compra aquela uva que você pega o cacho assim, a uva sai toda, você nem compra, você vai levar para casa, vai estragar. A uva não pode ser colhida nem antes, mas também não pode ser colhida depois do tempo. Por esta razão, por amor das suas uvas, aquele pai de família sai de manhã cedinho, a primeira hora, que para os judeus era a primeira hora, é às 6 horas da manhã, chamar operários para a sua vinha. Às 9 horas, a terceira hora, volta outra vez, para chamar mais operários para a sua vinha. Ao meio-dia ele vai e contrata com eles um dia inteiro, ele vai pagar por um dia inteiro de trabalho. Veja bem, já se perdeu toda a manhã, mas o pai de família está disposto a pagar um salário inteirinho, porque são as suas uvas que precisam ser salvas. Às 3 da tarde, que para os judeus é a 9ª hora, ele vai, e por fim, às 5 da tarde, a 1/10 hora, ele vai e chama operários para a sua vinha.
E o impressionante, que na hora de pagar, ele manda começar pagando os últimos, que só trabalharam na última hora, uma hora só, e dá para eles o salário de um dia inteiro. Os primeiros ficam revoltados quando recebem também um salário. E nós diríamos, em termos humanos, eles têm razão. Por que esses que trabalharam uma hora só ganharam um salário inteiro? E eles, que trabalharam o dia inteirinho, só ganharam o mesmo salário? E aí que está o importante. É que aquele pai de família não queria perder nenhum dos seus cachos de uva. E por essa razão, os operários que vieram na última hora e colheram os últimos cachos que iam se perder. O pai de família, cheio de entusiasmo, cheio de gratidão, vendo que aqueles operários que só trabalharam uma hora, mas trabalhando uma hora, colheram os últimos cachos que iam se perder, ele no entusiasmo paga para eles o salário igual a todos os outros. Em gratidão, porque ele não queria perder nenhum dos seus cachos de uva. Você está vendo que não se trata de cachos de uva, mas se trata de filhos de Deus, salvos pelo sangue de Jesus. E, irmãos, nós estamos na primeira hora? Não estamos. Nós estamos na sexta hora? Não estamos. Estamos na nona hora? Não estamos. Em que hora nós estamos no relógio de Deus? Nós estamos na 10ª hora. Nós estamos na última hora. Nós não somos operários nem da primeira, nem da sexta, nem da nona, nem... Nós somos operários da 10ª hora, da última hora. E aí está o bonito, guarde bem isso. Eu tenho a certeza no coração de que nós, operários da última hora, vamos colher muitas e muitas e muitas uvas, talvez mais do que todos os operários que vieram e colheram antes. Em quantidade, nós vamos colher mais uvas para o Senhor, mais filhos para Deus do que todos os operários antes. Por quê? Por causa do seu Espírito derramado sobre nós. Por causa do seu Espírito derramado sobre nós. Em termos humanos, nós não conseguiríamos, mas por causa do seu Espírito, nós vamos colher. Gente, veja bem, os entendidos dizem que nunca teve tanta gente na face da terra como hoje. Hoje nós estamos entre 5 e 6 bilhões de habitantes na face da terra. Em 1960, nós só tínhamos 3 bilhões. No ano 1800, portanto, um século e meio atrás, só havia 2 bilhões. No ano 1000, lá no ano 1000, só tinha 1 bilhão. E no tempo de Jesus só tinha 250 milhões. Vocês começam a perceber que crescimento de 250 milhões para 500 milhões, para 1 milhão, quando a Terra completou 1000 anos. 2 milhões pelos anos 1800. Mas agora, até 1960, 3 bilhões. E agora, veja bem, 60, 70 e 80. Quantos anos? 30 anos. E em 30 anos, quanto a Terra cresceu? De 1 bilhão e meio. De 1 bilhão e meio. Apesar de todas as guerras, apesar de toda a violência, apesar de todas as mortes, apesar de todos os atentados, matando crianças do ventre materno pelo aborto, Satanás é o assassino e quis matar muito na nossa geração. Nunca se matou tanto como se matou na nossa geração, mas ao mesmo tempo nunca nasceu tanta gente. É o que chamam de explosão demográfica. Você se lembra que desde os tempos de Malthus começou toda uma onda de segurar, que não se tivesse muitos nascimentos, porque senão ia faltar alimento na face da terra. Lembram disso? Né? Gente que estudou no normal, estudou na faculdade, desde os tempos de Malthus, o malthusianismo, né? As leis de Malthus, que se nós tivéssemos mais gente na face da terra, ia faltar alimento, então tem que segurar. E daí aconteceu todos os métodos de controle de natalidade, que se juntou ao egoísmo dos homens, porque Satanás não queria povoar essa terra, mas apesar de tudo, apesar de todo o controle de natalidade, e apesar de todo o aborto que aconteceu,
Apesar de todas as guerras, apesar de toda a violência que matou gente em quantidade, nunca houve tanta gente na face da terra. Eu nunca fiz bem as contas, mas é gente entendida que diz que hoje, vivendo na face da terra, tem mais gente do que gente morreu para trás. Eu não fiz as contas. Mas houve gente que fez e diz que vivendo hoje 5 para 6 bilhões de habitantes, tem mais gente viva vivendo hoje do que gente morta nas sepulturas. O que eu quero dizer com tudo isso? Está este povo aí para nós colhermos. Cada geração tem que salvar as uvas da sua geração. Nos tempos dos apóstolos, os apóstolos tiveram o encargo de levar a salvação aos homens daquela época. No ano 1500, era o pessoal da geração de 1500 que tinha que levar o evangelho e a salvação ao pessoal de 1500. Quem é que deve levar a salvação aos homens de agora, da nossa geração? Nós. E quantas uvas nós temos para serem colhidas? De 5 para 6 bilhões. Gente, tem trabalho à beça para quem quiser. E olhando a quantidade de pessoas, e olhando a depravação em que está o mundo, essa grande cidade, é uma Nínive. O mundo de hoje é uma Nínive. Nós diríamos, é impossível. É impossível. Mas porque o Senhor derramou sobre a nossa geração o seu Espírito, eu tenho a certeza de que aquilo que João viu já no Apocalipse vai acontecer e nós veremos. O que é que João viu no Apocalipse? Deixa eu contar um pouquinho. Foi domingo passado ainda, que nós tivemos aquele evangelho em que os apóstolos perguntaram para Jesus: Senhor, serão poucos os que se salvam? Vocês lembram da resposta de Jesus? Jesus não respondeu na cara, porque eles eram muito crianças. Se Jesus dissesse, não, vão ser muitos, eles iam afrouxar, agora nós podemos brincar em serviço, porque muita gente vai se salvar, então nós vamos nos salvar também. Jesus, esperto, disse: entrem pela porta estreita. O que Jesus disse para eles foi: entrem pela porta estreita, porque o caminho largo leva muita gente, mas o caminho largo é o que leva à perdição, mas a porta estreita é que leva à salvação. Então entrem, porque muitos no reino de Deus, vocês vão ver, serão prostitutas, serão pecadores, e vocês que são os filhos do reino estarão fora. Então entrem pela porta estreita. Foi o que Jesus disse. Mas a essa pergunta, serão muitos que se salvam? Qual é a resposta da palavra de Deus? Peguem comigo o livro do Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Versículo 9 e seguintes. Apocalipse 7, 9. João teve toda essa visão. Deus deu a João lá em Patmos a graça de ver muitas coisas que aconteciam no céu e muitas coisas que aconteciam na terra. E uma das coisas que Deus mostrou a João lá no céu foi o seguinte: acompanhe a leitura. Depois disso vi o quê? Uma grande multidão. Que mais? Que ninguém podia contar. Olha, muita gente, hein? Uma grande multidão que ninguém podia contar. De onde? De toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Vestes brancas e palmas na mão quer dizer purificados, resgatados, redimidos e com a palma da vitória na mão. E bradavam em alta voz. Duas coisas: bradavam em alta voz. Olha, era um vozerio mesmo. E o que eles bradavam? Leia comigo: a salvação é obra de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. A salvação é obra do nosso Deus. A salvação é obra do nosso Deus, não é obra de homens. E a obra do Cordeiro, Jesus, que está sentado no trono e, portanto, é vitorioso. É vitorioso. E todos os anjos, daí os anjos viram a glória de Deus, né? E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, prostravam-se de face em terra,
diante do trono e adoravam a Deus, dizendo, os anjos adoravam a Deus em reconhecimento, amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Em outras palavras, os anjos não tinham palavras, não é? O que os anjos disseram? Disseram palavras, porque não tinham palavras, igual a gente quando reza às vezes, né? O que os anjos diziam era isso, amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, até repetiu, né? E força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Os anjos estavam sem palavras diante da multidão que estava diante do trono de Deus, de vestes brancas e de palmas nas mãos. Meus irmãos, eu tenho a certeza, é claro, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará, as minhas palavras não passarão, que essa palavra de João vai realizar-se, e eu estou lá, eu não sei se você está, eu quero que você esteja, eu não sei se você diz com essa convicção, eu estou lá e quero estar lá, e dou a minha vida, e quero investir a minha vida, e gastar a minha vida, para estar lá, por nada deste mundo, eu quero perder o meu lugar lá. João me viu, e eu quero estar lá, eu vou lutar até o fim da minha vida, eu vou dar tudo, vou ficar sem fôlego, vou ficar sem voz, vou ficar sem pulmão, vou ficar sem corpo, mas eu vou estar lá, de vestes brancas e de palmas nas mãos. E eu não quero estar sozinho, eu quero que você esteja também. Então convença-se, esta profecia vai acontecer, a visão de João vai acontecer. Serão poucos os que vão salvar-se? Não serão poucos, serão muitíssimos. É como diz aqui, eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo, língua. Serão muitos, irmãos, mas é preciso que nós façamos a obra de Jonas. A nós, operários da última hora, é dada a missão de Jonas. Embora nos pareça impossível pregar a este mundo, esse mundo imenso, que nem Nínive, esse mundo depravado, esse mundo mau, esse mundo contra Deus, embora pareça impossível que eles venham se tocar e venham se converter, pelo poder de Deus nós sabemos, este mundo vai ser tocado, este mundo vai ser convertido. Quem vai se perder, eu não sei, eu quereria que fossem muito poucos, mas nós temos essa certeza. E agora, gente, é preciso arregaçar as mangas e é preciso trabalhar. Deixa de coisinha, deixa de brincadeirinha, deixa de rivalidade, deixa de competição, deixa de coisinhas por causa do fulano, do cicrano, do coordenador, do vice-coordenador, do meu ministério. Abaixa o seu ministério, é o ministério de Deus, é a obra de Deus que precisa ser feita, e não o seu ministério, e não a sua obra, e não aquilo que você pensa. Abaixa os nossos critérios, abaixo aquilo tudo que nós pensamos, mas que seja levado aquilo que Deus quer, o poder de Deus, o Espírito de Deus. Nós não podemos mais ser crianças infantis do jeito de Jonas, não podemos ser crianças birrentas que se jogam no chão, não podemos de jeito nenhum. Pelo contrário, temos que crescer no Espírito, sermos santos no Espírito, cheios do Espírito, fortes no Espírito, destemidos no Espírito, e irmos e fazermos a obra de Deus. Está no fim do tempo da infantilidade, e Deus decreta fim à época da infantilidade. Abaixa as briguinhas de grupo com grupo dentro da mesma cidade, abaixa as brigas de pessoas dentro do mesmo grupo, abaixa as competições dos dirigentes com outros dirigentes, de um ministério com outro ministério, com dom de cura com outro dom de cura, com dom de profecia, com dom de ciência. Abaixo todas essas coisas, são infantilidades, são coisas humanas que só trabalham a obra de Deus. Abaixo tudo isso, porque está em jogo primeiro a nossa salvação. Se Jonas não fosse o que está em jogo é a nossa salvação. Se Jonas não fosse e não fizesse a obra que Deus mandou ele fazer, Jonas seria reprovado. Seria ou não seria? Seria reprovado. Jonas escolhido de Deus, Jonas cheio do Espírito Santo, seria reprovado, porque o que Deus esperava de Jonas era aquela missão. Dos outros ele esperava simplesmente conversão, mas de Jonas ele estava esperando aquela obra. O Senhor espera de nós desta obra.
Então, se nós não fizermos, se nós continuarmos infantis, acriançados, brigando nos nossos grupos, brigando grupo com grupo, brigando ministério com ministério, freando uns aos outros, nós vamos ser condenados porque não fizemos a obra de Deus. Porque não fizemos a obra de Deus, você será de um corpo profético, mas você vai ser rejeitado, porque você não caminhou nos caminhos desse corpo profético. Você foi entrave no corpo e não deslanche no corpo. Percebe? E ao mesmo tempo, se Jonas não fizesse a obra, Nínive seria destruída como Sodoma e Gomorra, como os homens do tempo do dilúvio. Deus não quer destruir a nossa geração. Deus não quer perder esses 5 para 6 bilhões de homens espalhados na face da terra. Irmãos, cabe a cada um de nós ocupar o nosso lugar lá no céu. Mas para ocupar o nosso lugar lá no céu, é preciso que junto conosco venham todos esses outros que João avistou. Deu para entender? Ninguém vai se salvar sozinho. Ninguém vai se salvar sozinho. Eu sei que eu vou estar lá porque eu vou dar a vida até o final. Você, para estar lá, eu quero que você esteja comigo, eu quero que você esteja lá comigo. Mas para você estar lá, como João te avistou, é preciso que você dê a vida. É preciso que você invista a vida, que você gaste a vida nestes tempos, na nossa geração, para que então a obra de Deus, como aconteceu com Jonas, possa acontecer. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.